Bom dia, seja muito bem-vindo ao canal Transformação com Deus. Aqui é um espaço de fé, esperança e renovação espiritual. Que esta mensagem alcance o seu coração, fortaleça sua caminhada e lembre você de que Deus continua transformando vidas todos os dias. Fique conosco, permita que a palavra fale com você e que o Espírito Santo conduza este momento. Antes de falarmos com Deus em oração, é essencial silenciar o coração e permitir que a palavra nos alinhe. Vivemos em um tempo em que tudo tenta disputar nossa atenção, moldar nossos desejos e redefinir o que é certo. Sem perceber, podemos começar a achar normal aquilo que Deus nos chama a evitar. E aos poucos, o coração vai se afastando da verdade. Por isso, a palavra de Deus é como uma luz que traz clareza em meio à confusão destes dias. Ela nos ajuda a discernir o que vem do céu e o que nasce de um sistema que se opõe a Deus. Quando não vigiamos, nossos afetos mudam e, junto com eles, nossas prioridades e escolhas. A Bíblia nos alerta que não fomos chamados para amar os valores deste mundo, mas para viver guiados por algo maior. Não é rejeitar pessoas ou a vida, mas recusar uma mentalidade que coloca o ego, o orgulho e o pecado no centro. Deus não quer nos limitar. Ele quer nos proteger e nos conduzir a uma vida plena nele. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Amém, eu escolho a palavra. Quando a Bíblia nos orienta, ela não está apenas corrigindo comportamentos externos, mas revelando o que acontece dentro do coração. Quando passamos a desejar aquilo que nos afasta de Cristo, algo começa a mudar silenciosamente em nós. O amor que antes era totalmente voltado para Deus começa a se dividir, e isso afeta nossas decisões, palavras e atitudes. Deus nos chama para uma transformação profunda, não superficial. Ele sabe que o mundo trabalha constantemente para treinar nossa mente por meio de músicas, entretenimento, redes sociais e mensagens que normalizam o pecado e desprezam a santidade. Se a mente não é renovada pela verdade, ela acaba sendo moldada por essas influências sem perceber. Por isso, a mudança verdadeira começa no interior. Quando Deus renova nossos pensamentos, Ele também realinha nossos desejos. Passamos a enxergar a vida com discernimento espiritual, e não mais com os filtros distorcidos deste tempo. Assim, aprendemos a reagir de forma diferente e a desejar aquilo que realmente traz vida. Se você deseja essa transformação interior, escreva: Glória a Deus, eu quero ser renovado. A palavra de Deus usa termos fortes porque o assunto é sério. Quando escolhemos agradar o mundo acima de agradar a Deus, estamos fazendo uma troca perigosa. Não se trata apenas de seguir uma moda ou gostar de algo passageiro, mas de concordar com valores que desonram o Senhor. Aos poucos, a fé perde o brilho e a vida deixa de refletir a diferença que Cristo produz. Deus leva a lealdade a sério, porque Ele conhece o poder das influências ao nosso redor. Quando o desejo de aceitação fala mais alto que a obediência, o coração começa a se distanciar. O mundo oferece aplausos rápidos, prazeres momentâneos e conforto superficial. Mas tudo isso passa e deixa vazio. Cristo, porém, oferece paz verdadeira, alegria duradoura e uma identidade que não depende da opinião das pessoas. O Senhor não nos chama para essa separação por rigidez, mas por amor. Ele sabe que muitos laços aparentemente inofensivos acabam nos prendendo espiritualmente. Em Jesus, encontramos liberdade, propósito e uma vida que não se apaga com o tempo. Se você escolhe agradar a Deus acima de tudo, escreva: Eu creio e escolho Jesus. A Escritura também nos revela que muitas pessoas vivem sem perceber a realidade espiritual ao seu redor. Há uma cegueira que impede o entendimento da verdade, fazendo com que o que destrói seja celebrado e o que é santo seja rejeitado.
Essa confusão não acontece por acaso, mas por uma influência espiritual que distorce valores e apresenta o erro como algo atraente. Isso fica claro quando vemos como o dinheiro se torna o centro da vida de muitos, como se sucesso fosse apenas acumular bens. O problema não está nos recursos, mas no lugar que eles ocupam no coração. Quando o amor pelas coisas governa as escolhas, compromissos são feitos e princípios são deixados de lado. O mesmo acontece quando o pecado é tratado como normal e a pureza como algo ultrapassado. Deus, porém, nos chama para um caminho mais elevado. Suas orientações não são para envergonhar, mas para guardar o coração e proteger o futuro. Ele conhece as consequências invisíveis de escolhas que parecem pequenas hoje, mas que geram dores amanhã. Se você deseja enxergar com os olhos da fé, escreva: Senhor, abre meus olhos. Viver no mundo sem se prender a ele é um chamado diário. Isso significa trabalhar, estudar, construir sonhos e aproveitar a vida, mas sem permitir que essas coisas se tornem nossa identidade ou fonte principal de segurança. Nossos valores não nascem da cultura, nascem de Cristo. É Ele quem define nossos padrões, molda nossa consciência e sustenta nossa paz. Quando colocamos o coração nas coisas do alto, aprendemos a filtrar o que consumimos. Aquilo que ouvimos, assistimos e alimentamos na mente influencia diretamente nosso espírito. Se algo espalha escuridão, confusão ou vazio, não é surpresa que o coração se sinta pesado. Deus nos convida a escolher aquilo que edifica, fortalece e aproxima da verdade. Manter os olhos em Jesus é a única forma de não sermos arrastados pela corrente deste mundo. Quanto mais perto estamos dele, mais claro tudo se torna. O amor por Cristo cresce e o fascínio pelo que é vazio perde a força. É assim que a fé se fortalece no dia a dia. Se você decide manter o foco em Jesus, escreva: Meu coração é do Senhor. Ao nos aproximarmos de Deus em oração, reconhecemos que o mundo está cansado, confuso e faminto por algo que realmente preencha. Muitas pessoas tentam de tudo, mas continuam vazias, porque o que a alma precisa não vem das circunstâncias, vem da presença de Cristo. Quando abrimos o coração, Deus começa uma obra de dentro para fora. Uma fé viva carrega amor, verdade e poder por onde passa. Mas isso não é possível na força humana. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para viver e testemunhar com autenticidade. Quando Ele nos enche, recebemos coragem para permanecer firmes e sensibilidade para falar de Jesus com graça e compaixão. Deus deseja que nossa vida reflita o céu em ambientes comuns, que nossas palavras apontem para Cristo e que nossas atitudes revelem o coração do Pai. Assim, mesmo em meio ao caos, nos tornamos instrumentos de esperança, luz e transformação. Se você deseja ser cheio do Espírito Santo, escreva: Espírito Santo, enche-me. Em um mundo repleto de distrações, tentações e vozes confusas, reconhecer nossa dependência de Jesus é essencial. Sozinhos, não conseguimos permanecer firmes. Precisamos da palavra como base diária, como alimento que fortalece e direciona. É ela que mantém nossos pensamentos alinhados e nossos desejos guardados. Quando a pressão para ceder aparece, Deus nos lembra a quem pertencemos. Ele não nos abandona na fraqueza, mas oferece direção, força e proteção. A palavra se torna luz quando há dúvida, verdade quando surgem mentiras e segurança quando o medo tenta dominar. O Espírito Santo também nos convida a entregar áreas escondidas do coração, até mesmo pensamentos e lembranças que tentamos ignorar. Deus não quer que carreguemos pesos antigos para decisões novas. Ele nos dá graça para viver o presente com leveza e caminhar para o futuro com Cristo no centro de tudo.
Se você entrega sua vida novamente a Jesus hoje, escreva: Jesus é o centro da minha vida. Deus também nos chama a lidar com o passado de forma curada. Existem lembranças que ainda tentam nos prender, culpas, arrependimentos e dores escondidas. Mas o Senhor não deseja que vivamos acorrentados ao que Ele já perdoou. Quando olhamos para a cruz, entendemos que o sacrifício de Jesus redefine nossa identidade e nosso futuro. Em Cristo, somos feitos novos. Não precisamos reviver erros antigos, nem carregar rótulos que não vêm de Deus. Ele nos ensina a caminhar com um coração limpo e uma mente renovada, deixando para trás aquilo que já foi tratado pela graça. O amor por Jesus cresce e o apego às coisas deste mundo perde espaço. Quando escolhemos focar na obra da cruz, nossa visão muda. Passamos a nos enxergar como Deus nos vê, restaurados, perdoados e chamados para uma vida transformada. Essa verdade nos liberta para avançar sem medo. Se você recebe essa nova identidade em Cristo, escreva: eu sou uma nova criação. Deus deseja restaurar áreas que o pecado, o cansaço e as lutas deixaram feridas. Ele não nos chama para uma perfeição baseada em esforço humano, mas para uma rendição sincera. Quando nos entregamos por inteiro, o Senhor começa a limpar o que está sujo, reacender o que esfriou e curar o que ficou machucado ao longo do caminho. O amor de Deus é maior do que nossas quedas repetidas. Ele nos convida a romper ciclos de culpa e compromissos secretos com aquilo que nos afasta dele. A graça não é licença para continuar errando, é poder para mudar. O sangue de Jesus purifica a consciência e devolve a paz ao coração cansado. Quando recebemos esse perdão, aprendemos a odiar o que destrói a alma e a amar o que fortalece o espírito. Assim, uma nova história começa a ser escrita, marcada por liberdade e restauração. Se você recebe o perdão e a restauração de Deus, escreva: eu recebo a graça do Senhor. O Espírito Santo nos fortalece para viver em vitória diária. Ele nos ensina a rejeitar prazeres que parecem doces no momento, mas que depois deixam vazio e dor. Quando andamos guiados pelo Espírito, aprendemos a escolher a verdade mesmo quando o caminho é difícil. E a obediência passa a ser uma resposta de amor, não de medo. Deus nos lembra que não somos escravos do pecado, pertencemos a Ele. Quando a tentação surge, podemos correr para o Senhor e encontrar ajuda no tempo certo. Sua graça está sempre disponível para quem se aproxima com humildade e confiança. Ele nos recebe, nos restaura e nos capacita a continuar. Hoje, colocamos tudo diante de Deus com gratidão. Ele ouve nossas orações, derrama misericórdia e nos envolve com sua paz. Que a graça e o amor de Jesus acompanhem cada passo do seu caminho, fortalecendo sua fé todos os dias. Amém. Se essa oração tocou seu coração, escreva: Amém. Deus é fiel.